Olá, galerinha! Vamos para a aula de Geografia. Peguem o livro de vocês, módulo 3, para a correção da atividade da semana passada, explicação do assunto e atividades dessa semana. Abram na página 293, a correção. Tem assim: qual forma de relevo predomina na porção norte do país? Então, vocês vão ver aí na página 293. Qual forma de relevo? Resposta: o relevo de depressão, certo? O relevo de depressão. Aí a outra pergunta: qual cor foi utilizada para representar as planícies? A cor verde. A outra pergunta: qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Tópico de Capricórnio? Resposta: o relevo do Planalto. A outra pergunta: qual forma do relevo predomina no estado onde você mora? Então, aqui no estado onde nós moramos, qual é o tipo de relevo? O nosso relevo, ele é planície, planalto, depressão. É esse? Gente, eu acho que nós temos um tipo de relevo planalto, né? Em alguns lugares são planaltos, em alguns lugares são planícies. Por exemplo, nós temos a Serra de Itabaiana e lá não é planalto, certo? O lugar onde nós moramos, o nosso estado, está falando aqui do estado. Qual a forma do relevo predomina no estado onde você mora? Então, podemos colocar planalto e planície. Em alguns lugares são planos. Aqui em Aracaju é um lugar plano. Mas já Itabaiana e outros lugares já não é plano, certo? Na página 295, atividade. Observe o mapa da página 293 e escreva o nome de uma forma de relevo. Represente nos estados abaixo. No Paraná, resposta: Planalto e Depressão. No Rio Grande do Sul, resposta: Planalto, Planície e Depressão. No Rio de Janeiro, Planalto. No Ceará, Planalto e Depressão. Espírito Santo, Planalto e Planície. No Amazonas, Planalto, Planície e Depressão. Deu para entender as respostas? Segunda questão. Observe o mapa e responda as questões. A cor verde representa qual faixa de altitude? A cor verde. De 0 a 200 metros, a resposta, coloque. De 0 a 200 metros. Letra B. A faixa de altitude entre 200 e 500 metros é representada por qual cor? Por a cor amarela. Resposta, cor amarela. Letra C. Qual faixa de altitude predomina no estado de Mato Grosso? Resposta, de 200 a 500 metros, certo? A letra D. Em qual faixa de altitude está localizada a Chapada dos Parecis? De 500 a 800 metros, a resposta, certo? Vamos para a página 296, que também tem uma atividade, primeira e segunda resposta. Você conhece alguns dos rios representados neste mapa? Neste mapa aqui tem os rios, tia falou na aula passada e também vocês podem verem aqui. Vocês conhecem? Coloque sim ou não. E se vocês conhecem, coloque o nome dos rios, certo? Escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Gente, aqui no estado onde nós moramos, tem o Rio São Francisco, né, que é um rio que tem uma extensão grande. Tem o Rio Sergipe, né, o Rio Poxim. Então, no nosso estado tem esses rios. E se vocês souberem nome de mais rios, vocês podem colocar,
certo? Agora vamos para a explicação na página 297. Aqui, olha, os rios e as formas de relevo. Vamos ler juntos. De acordo com o relevo por onde passam os rios, podem ser classificados em rios de planalto ou rios de planície. Os rios de planalto percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grave velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas de água. O Rio Grande, mostrado na fotografia, é um rio de planalto. Os rios de planícies percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazonas, mostrado na fotografia, é um rio de planalto. Veja os rios, certo? O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente ou do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em perenes e temporários. Então, o volume de um rio ele pode variar de acordo com a sua nascente. Nascente é o lugar onde o rio nasce, certo? E ele pode ser chamado de perenes ou temporários. O que é um rio perene? É um rio que ele nunca seca. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele é um rio perene. Ele nunca seca. Ele pode baixar o nível da água, mas ele não seca. O que é um rio temporário? É aqueles rios que só tem água em período de chuva. Quando passa o período da chuva, ele também seca. É um rio temporário, já está dizendo. É por um tempo de chuva, certo? A quantidade de água dos rios perenes passa por alteração ao longo do ano, porém eles não secam totalmente, tá vendo? Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já no período de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro, o Rio São Francisco, como te acabou de dizer. Nos rios mais secos do ano, em que ocorrem as chuvas é pouca ou nenhuma, são os rios temporários. Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em área com períodos prolongados de pouca chuva ou de seca. O Rio das Pedras, mostrados na fotografia, é considerado um rio temporário, olha, para vocês verem. Aqui é o Rio São Francisco, que ele nunca seca, e aqui é um rio perene, um rio temporário, que ele seca, viu? Vocês estão vendo as duas fotografias. Aqui é um perene e aqui é um temporário. Vamos para a explicação da atividade na página 298, certo? Contorne a alternativa correta. Rios que passam por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Ele é temporário ou perene? E acabou de explicar e está lá no assunto. Rio que apresenta pouco ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Ele é temporário ou ele é perene? Rios que percorrem por terreno plano, ou seja, o que apresenta poucos desníveis. É um rio de planalto ou um rio de planície? Rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade. É um rio de planalto ou de planície? Aí vocês vão observar o mapa da página 293 e 6 e cite 3 estados brasileiros que apresentam a maior quantidade de rios temporários. Então vocês vão verem lá, ou vão fazer pesquisa, vão verem lá no assunto e fazer pesquisa e colocar aqui, certo? Aqui está dizendo: pesquise e escreva a seguir o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Aqui nós temos alguns rios, né? No Rio Sergipe, o Rio Postinha, alguns rios assim. Mas vocês pesquisam, certo? Aí aqui na página 299. Importância dos rios.
Os rios brasileiros são aproveitados para diversas finalidades, como irrigar lavouras, gerar energia elétrica, fornecer água e alimento para as populações e servir de vias de transporte. Observem o gráfico aqui, olha. Os principais usos dos rios em 2016. 6%. Principais usos de indústria. Foi usados nas indústrias para resfriamento de máquinas, processamentos de alimentos e outros materiais. 9% foi para a criação de animais. 10%, principais usos domésticos na nossa casa, que a gente usa para beber, hábitos de higiene e outras coisas mais. E 75%, principal uso da agricultura, que veio está indo para a irrigação. Então, vocês estão vendo aqui no gráfico e pela legenda vocês podem verem o que te acabou de explicar, certo? Os rios e a produção de energia elétrica. A maior parte da energia que abastece as residências, os estabelecimentos comerciais e as indústrias do nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas construídas no leito dos rios brasileiros. Da energia elétrica consumida no Brasil, 63% é gerada em usinas hidrelétricas. O grande potencial do país para a geração de energia desse tipo é consultado da abundância de rios caudalosos e território e do fato de um número significativo. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras de grande importância está a de Itaipu, maior usina hidrelétrica do mundo, em produção de energia. Então, vocês estão vendo aqui, olha. Instalada no Rio Paraná, próxima à cidade de Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai, a usina hidrelétrica de Itaipu, a usina onde gera muita energia elétrica, né? Energia em nosso dia a dia. Embora a energia elétrica gerada nas eletricidades seja a mais consumida em nosso país, existem diferentes tipos de energia utilizada nas atividades do nosso dia a dia. A população consome esses tipos de energia tanto em atividades domésticas quanto no desenvolvimento das atividades econômicas. Aí vocês estão vendo aqui, olha, exemplos de como podemos consumir energia elétrica. Diversos aparelhos eletrodomésticos, o gás de cozinha armazenado em botijão é muito utilizado pelos moradores para a preparação dos alimentos. Olha aqui o fogo. O fogo aqui é uma energia. Os combustíveis com gasolina, então, etanol ou óleo diesel são utilizados para abastecer a maior parte dos meios de transporte. O carvão é utilizado como combustível para gerar energia necessária para alguns tipos de indústria. Então, essas são algumas maneiras que a população consome energia elétrica. Aí aqui vem a atividade na página 302. Vocês vão observarem as fotografias aqui, olha, e escrever uma legenda para cada uma das imagens, indicando o tipo de energia que está sendo utilizada, que maneira ela está presente em seu dia a dia. Aqui, olha, aqui é o gás de cozinha, né? Olha, aqui é uma fotografia, um tipo de energia. Aqui é o quê? Abastecendo o carro. Aqui é o quê? A eletricidade, colocando na tomada. Então, gente, vocês prestem atenção, leiam direitinho, corrija o livro, responda também às atividades dessas páginas que tia passou e até a próxima aula. Beijos, até a próxima aula. Tchau!